Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos começar agora mais uma aula de português. Abram aí o livro de vocês nas páginas 56 e 57. Nós vamos continuar falando hoje sobre locução verbal. Só que agora nós vamos fazer o uso do dicionário. Então, quem tem dicionário, fica com ele aí à mão para quando precisar, ok? Nessa página só tem um exercício, eu vou fazer a leitura dele e explicar para vocês. Na questão número 1, está pedindo para ler o texto sobre consumo. Lembrete em boa hora. Não perca de vista 2 pontos. Primeiro, quando as despesas são maiores do que a quantia que se recebe, a consequência é a dívida. Dívidas sempre complicam o orçamento das pessoas. Quanto maiores, mais difíceis de ser quitadas. Segundo ponto, quando as despesas são menores do que o valor que se ganha, haverá sempre uma sobra de dinheiro. Essa sobra pode ser aplicada em poupança para gastos em projetos futuros. Uma viagem, um curso, um carro, uma casa. Esse é um texto do Edson Gabriel Garcia. É interessante para a gente já ter isso em mente, né? De que a gente deve ser consciente quanto ao uso do dinheiro. Na questão A, está pedindo para vocês sublinharem as locuções verbais presentes no texto, né? A gente já sabe que a locução verbal é a união de 2 verbos. Um tem a função de verbo auxiliar, o outro tem a função de verbo principal, mas os 2 verbos juntos indicam apenas uma ação. Na questão B, está pedindo para reescrever as frases em que há essas locuções usando apenas o verbo principal. Você pode mudar a conjugação do verbo se necessário. Na letra C, aí ó, uso do dicionário agora. Procure em um dicionário os significados do verbo aplicar e converse sobre eles com os colegas e com o professor. Então procura, quando a gente se encontrar virtualmente, a gente conversa sobre o significado dele, tá? Na letra D, está pedindo para escrever 2 frases usando esse verbo com significados diferentes do que foi utilizado no texto. Então, vocês têm que prestar atenção no significado que tem no texto e nos significados que vocês acharam no dicionário. Vocês vão escrever 2 frases. Bom, aí a gente finaliza a página 56 e vamos para a página 57. A página 57 está falando sobre o uso de preposições e crase que nós vimos na aula de redação, o uso da crase, lembram? Na questão número 1, essa página também só tem exercícios, são 3 exercícios, então vamos lá. A questão número 1 está pedindo para fazer a leitura do texto. O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Bom, na questão da letra A, aí tem uma imagem, ó. São estudantes da escola secundária em Cabul, no Afeganistão, que participam da Semana de Ação Global, uma campanha internacional que defende educação gratuita e de qualidade para todas e todos. Então, vamos ler a letra A. Por que você acha que os direitos humanos são importantes? Explique para os colegas e para o professor. Então, uma questão para vocês pensarem para a gente conversar. Letra B, vocês vão transcrever, vão copiar aqui novamente todas as preposições utilizadas no texto, incluindo aqui estão unidas a artigo. Então, vocês vão também usar a crase nesse caso aí. Não esqueceram da musiquinha, né? Então, pensem na musiquinha e copiem aí as preposições. Letra C, se elas forem retiradas, o sentido do texto se manterá? O sentido do texto vai continuar o mesmo? Ou vai mudar o sentido do texto se tirar as preposições? Explique para os colegas e para o professor. Essa pergunta também não tem que escrever resposta, a gente vai conversar no nosso encontro. Na questão número 2,
está pedindo para explicar a ocorrência de crase no trecho destacado. O trecho destacado é aquele que está lá no texto, ó. O direito ao trabalho e à educação. Então, vocês vão explicar o uso da crase nesse pedacinho aí. E depois, vocês vão sublinhar no texto as outras ocorrências de crase. Bom, a última questão, a questão número 3, está pedindo para vocês escreverem o parágrafo descrevendo um direito das crianças. Prestem atenção ao uso da crase. Então, antes de vocês escreverem um parágrafo, vocês vão pensar nos direitos, vocês vão pensar se eles são femininos ou masculinos, porque vocês lembram que a gente não usa crase antes de um substantivo masculino, né? Então, prestem atenção nisso, tá certo? Aí, nós finalizamos a nossa aula de português. Nós nos encontramos na nossa aula online para fazer a correção e tirar as dúvidas. Um beijo para vocês.